Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de separação de misturas. Na aula de hoje, nós vamos ver a etapa 2, que é onde nós vamos falar de misturas homogêneas. Então, seguindo o nosso material, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre misturas do tipo heterogêneo, onde nós vimos alguns métodos de separação de misturas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de misturas homogêneas. Aí na tela, vocês estão vendo um simples esquema de uma estação de tratamento de água. Aí é interessante nós falarmos porque, a nível de Enem, é muito comum as questões caírem um pouquinho sobre ETA, que é a estação de tratamento de água, e ETE, que é a estação de tratamento de esgoto. No nosso caso, existem vários processos de separação de misturas dentro de uma estação de tratamento de água. Então nós temos ali no primeiro reservatório a água bruta, que é a água que chega do reservatório, pode ser um rio, pode ser um açude, pode ser uma represa, e essa água ela vem com muitas misturas, né? Ela vem com rejeitos de matéria orgânica, ela vem com areia, vem com alguns resíduos sólidos, e para isso há uma necessidade de se fazer algumas etapas para até que essa água saia da estação de tratamento e chegue nas nossas residências. Então, no primeiro tanque, perceba que no primeiro tanque nós temos ali o tanque de coagulação e floculação. O que acontece nessa primeira etapa? Bom, nessa primeira etapa, há a adição de uma substância química, que é normalmente o sulfato de alumínio. Nesse processo, o sulfato de alumínio ele serve como um coagulante. Qual é a missão, então, do sulfato de alumínio nesse primeiro tanque? As impurezas que vêm nessa mistura, né, da água que vem da represa, da água que vem do riacho, de um rio, ela vem uma água impura, porém, ela vem quase sempre como uma mistura homogênea, onde não há uma distinção das fases. Então, há uma necessidade de se utilizar um coagulante, que no caso é o sulfato de alumínio, para que ele faça a junção das impurezas, principalmente daquelas impurezas mais leves. Então, o sulfato de alumínio vai coagular, vai formar uma floculação, aquelas impurezas mais leves, elas vão para cima e as mais pesadas, elas vão descer. É tanto que o segundo tanque, ele é um tanque de decantação. Então, após a coagulação, após a formação dos flocos, há uma decantação. Aqueles resíduos mais pesados, sólidos, eles descem, e isso nós vimos, né, na aula anterior, a fase mais densa, a fase mais pesada, ela desce, que é o segundo tanque, é o tanque de decantação. Já no terceiro tanque, nós temos ali a filtração. No tanque de filtração, ele é formado por areia, cascalho e carvão. Esse tanque ele tem uma missão muito importante, que é justamente fazer a filtração daqueles resíduos que ainda permaneceram após a decantação. Então, nesse tanque, nós temos o carvão ativado, que é extremamente importante, porque o carvão ativado ele serve como um odorizante. A função do carvão ativado na filtração da água na estação de tratamento é retirar o odor que ainda pode estar contido na água. Após a filtração, essa água é direcionada para o tanque de cloração e fluoretação. Nesse penúltimo tanque, a adição de cloro e flúor. A adição de cloro ela é para acionar ou matar os micro-organismos que ainda possam estar presentes lá na água. Então, o cloro ele é um desinfectante, né? Ele serve, então, como uma ação de desinfecção. Já o flúor é uma questão de saúde pública. A adição de flúor no tratamento da água, ela já serve justamente para evitar a formação de cáries na população. Então, a adição de flúor, ela é extremamente importante já na adição do tratamento de água. Naquele primeiro tanque que nós estamos vendo ali na tela, ainda há a adição do óxido de cálcio, né, da cal. O óxido de cálcio, ele é um óxido básico e em contato com a água, ele vai corrigir o pH da água. Aí nós temos então uma estação de tratamento de água. Nesses processos, nós vimos que dentro dessas etapas existem vários métodos de separação de misturas. Alguns deles nós vimos na aula anterior. No próximo slide, nós temos um processo chamado de destilação simples. O que é a destilação simples? Nós temos dois tipos de destilação. Uma destilação simples e uma destilação fracionada. Na destilação simples, normalmente se tem uma mistura homogênea de um sólido e um líquido, onde o sólido ele está completamente dissolvido no líquido. Nós vimos na aula anterior
que se eu quiser separar essa mistura, eu também posso usar o processo de evaporação. Porém, nós vimos que a evaporação ela é um processo lento, né? Todo líquido ele evapora, mas eu não consigo recuperar a fase líquida. Então, isso não é interessante. O processo de evaporação ele é usado principalmente nas grandes salinas, onde toda a água evapora e no final do processo fica ali somente a fase sólida, que é o sal. Já a destilação simples, na verdade, ela tem que ser usada para separar misturas de um sólido e um líquido, e é muito importante que essa mistura ela seja uma mistura homogênea, tá? Então, se eu tenho uma mistura homogênea em que eu não tenho a distinção das fases, eu preciso utilizar a destilação simples. Nós vimos na aula anterior que também posso separar essa mesma mistura utilizando a evaporação, mas a evaporação é um processo lento, não é um processo tão eficiente, porque eu não tenho como recuperar a fase líquida. Já na destilação simples, olha o que acontece. Eu tenho dentro do recipiente, ali, que é dentro do balão volumétrico, uma mistura de um sólido dissolvido em um líquido, uma mistura homogênea, onde não há distinção das fases. Esse líquido ele é aquecido, lembrando que a temperatura de ebulição agora não é mais de 100 graus, porque eu tenho uma mistura, e nós vimos isso nas aulas anteriores. Quando esse líquido entrar em ebulição, ele vai gerar vapor, esse vapor irá ser direcionado ao condensador. Nós vimos na aula anterior que a condensação ela é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, há dentro daquele processo de condensação um resfriamento, esses vapores serão resfriados e ao final do recipiente teremos ali apenas a fase líquida, né? Toda a fase líquida cairá no final do processo. Então, esse processo de destilação simples, eu separo uma mistura homogênea de um sólido dissolvido em um líquido. O outro processo de destilação, ele é a destilação fracionada. A destilação fracionada ela tem um funcionamento muito semelhante à destilação simples. A diferença entre as duas é que na destilação simples eu tenho uma mistura de um sólido dissolvido em um líquido e na destilação fracionada há uma necessidade da mistura acontecer entre 2 ou mais líquidos. Lembrando que essa mistura ela obrigatoriamente deverá ser uma mistura do tipo homogênea. Se tivermos uma mistura de 2 ou mais líquidos heterogênea, nós vimos na aula anterior que essa mistura ela pode ser separada por decantação, sifonação ou usando o funil de bromo, que também é um processo de decantação. Na destilação fracionada, nós temos uma mistura de líquidos miscíveis, né, líquidos homogêneos, 2 ou mais líquidos, onde eu também não faço a distinção de quais são esses líquidos. E o processo ele é muito semelhante ao processo de destilação simples. Como que ele funciona? Temos um aquecimento, temos o condensador, temos o resfriamento desse condensador e no final do processo a recuperação daquele líquido que se deseja. Imaginamos que tenhamos uma mistura de álcool e água. Como separar essa mistura se eu tenho uma mistura homogênea, onde eu não faço a distinção qual é a fase do álcool, qual é a fase da água? Nesse caso, há uma necessidade de se utilizar a destilação fracionada, porque a destilação fracionada ela realiza a separação de misturas por diferença de temperatura de ebulição. Então, o princípio-chave da destilação fracionada é a diferença na temperatura de ebulição. Líquidos homogêneos miscíveis, eles irão apresentar temperaturas de ebulições diferentes, e isso facilita o processo de destilação fracionada. A nível de Enem, a destilação fracionada ela vai ser comumente cobrada no processo de destilação do petróleo, o fracionamento do petróleo. No processo de uma destilação de petróleo, nós vamos ter as fases do petróleo sendo separadas daquele líquido bruto e esse processo ele é separado por uma destilação fracionada. Acompanha na tela. Nós temos aí um processo de uma refinaria. Temos como que funciona o processo de destilação no petróleo. O petróleo é uma mistura formada apenas por hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos eles se diferenciam pelos tamanhos de suas cadeias e, nesse caso, a destilação fracionada ela entra. Por quê? Nós vimos que a destilação fracionada ela separa as frações do líquido por diferenças de ebulição. Quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, maior o seu ponto de ebulição, maior a sua temperatura de ebulição. E quanto menor o tamanho da cadeia carbônica, menor a temperatura de ebulição. Então, na coluna de fracionamento do petróleo, como que funciona? Nós temos ali no pico gás refinado, gasolina,
nafta, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e os resíduos sólidos. Então, como que funciona ali na coluna de fracionamento? Essa coluna de fracionamento ela tem as suas etapas resfriadas e conforme a temperatura de ebulição dessas substâncias, essas substâncias vão sendo retiradas do petróleo bruto. As primeiras substâncias a saírem são as substâncias gasosas, que têm temperatura de ebulição um pouco pequena, porque apresentam cadeias carbônicas pequenas. Em seguida, os resíduos líquidos, como gasolina, querosene e diesel, já são cadeias medianas, têm a temperatura de ebulição ali aproximadamente 180 graus, e por fim, os resíduos sólidos. Então, estou fazendo uma questão, essa questão está falando lá de petróleo, muito provavelmente, se for separação de mistura, será uma questão de destilação fracionada. Mas é importante frisar que precisamos ler a questão com atenção, observar os comandos, para aí assim ir para a resolução. Esses processos de separação de misturas, eles são muito frequentes nos Enems. Se nós pegarmos os Enems anteriores e olharmos, nós vamos ver que quase todos os anos nós temos uma questão de separação de mistura. Por isso, nós vamos fazer agora algumas questões para te ajudar a acertar as questões de separação de mistura na sua prova do Enem. Vamos lá. Primeira questão vocês conseguem encontrar no livro 1, lá na página 160, e a questão diz o seguinte: Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é a... Aí nós temos uma questão de saúde pública, uma questão de química ambiental, mas que envolve separação de mistura, envolve tratamento de água. Então veja bem, o texto está falando que há uma necessidade de tratar aquela água. Então a água ela contém micro-organismos e esses micro-organismos estão causando doenças na população. Então durante a estação de tratamento de água, qual daquelas etapas eu consigo utilizar para solucionar esse problema? Então vamos lá. Filtração, letra A. Cloração, coagulação, fluoretação, decantação. Eu preciso eliminar os micro-organismos para evitar que a população daquela região fique doente. Se eu realizar uma filtração, não vou conseguir eliminar os micro-organismos porque eles vão passar pelo filtro. Uma cloração, nós vimos lá no primeiro slide que a cloração, a adição de cloro na estação de tratamento de água, ela tem exatamente esse objetivo: matar micro-organismos, evitar que a população fique doente. Então, o processo correto para responder essa questão é a letra B, cloração. Tudo bem? A próxima questão diz o seguinte: o tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados para que a água fique em condições adequadas para o consumo. Geralmente, as estações de tratamento de água procuram tornar a água potável adequada para o consumo humano. Nesse caso, micro-organismos patogênicos são eliminados. O esquema a seguir mostra uma ETA desde a captação até a distribuição da água. Então, nós temos na tela uma estação de tratamento de água, com todas as suas etapas. Agora vamos ver o comando da questão. O que a questão quer da gente? Tendo em vista os diferentes processos envolvidos no tratamento da água, ocorrem transformações químicas nas etapas D. Nós vimos na aula anterior que as mudanças químicas elas ocorrem quando há uma transformação química, quando essa matéria ela é mudada na sua origem. Na estação de tratamento de água existem alguns processos físicos e alguns processos químicos. Os processos físicos são aqueles processos em que não há adição de produto químico, onde há apenas uma filtração, onde há apenas uma decantação. Já um processo químico é um processo em que eu vou adicionar produtos químicos, né? Vou fazer a adição de produtos químicos para alterar as propriedades daquela água, seja para fazer uma correção de pH, seja para fazer uma adição de cloro. Então, nesses processos, quais deles equivalem a um processo
químico. Letra A, coagulação e decantação. Letra B, coagulação e cloração. Letra C, decantação e filtração. Letra D, filtração e cloração. E letra E, floculação e decantação. Se nós observarmos o esquema de tratamento da água, nós vamos ver ali que a coagulação, a floculação, a decantação, a cloração e a fluoretação são processos que fazem parte dessa estação de tratamento. Esse tipo de questão é mais fácil nós resolvermos com aquilo que nós já sabemos. Eu sei que ao adicionar cloro, ao adicionar flúor, eu estou adicionando substâncias químicas, então eu estou realizando um processo químico. Então eu já sei que cloração faz parte desse processo. A coagulação, na verdade, é um processo em que eu preciso formar flocos, né? E aí a adição também de um produto químico chamado de sulfato de alumínio, que a função desse processo é justamente formar flocos. Então nós temos aí como nosso gabarito, letra B, coagulação e cloração. A coagulação justamente porque foi adicionado sulfato de alumínio e a cloração porque foi adicionada a nossa mistura ali, cloro. Então, processos químicos. Decantação, filtração são exemplos de processos físicos, né? Não há adição de produtos químicos aí. A próxima questão diz o seguinte: um professor pediu a seus alunos que fizessem propostas para separar uma mistura de dois líquidos completamente miscíveis. Das propostas apresentadas pelos alunos, é correto A. Então vamos lá, eu tenho dois líquidos que são miscíveis, líquidos homogêneos, líquidos em que eu tenho apenas uma única fase. Qual desses processos seria o mais correto para separar esses líquidos? Letra A, filtração. Letra B, levigação. Letra C, centrifugação. Letra D, catação. E letra E, destilação. A maioria desses processos nós vimos na aula anterior. A filtração eu preciso utilizar um sólido e um líquido. A levigação, há a necessidade de se utilizar água corrente para separar a mistura. Centrifugação, eu vou ter uma mistura separada por um processo rotacional. Catação, eu tenho que fazer o processo de pinça, né? Pegar ali com a utilização de uma pinça ou com as pontas dos dedos. E a destilação é o que nós vimos nessa aula, é o processo correto para separar uma mistura de dois ou mais líquidos miscíveis. Tudo bem? Então, nosso gabarito, letra E, destilação. Então, muito obrigado por essa aula de hoje. Para essas e mais outras aulas, acesse a nossa plataforma.